vocês? Que bom a gente se encontrar novamente, né? Para mais uma aula. E tá cada vez mais chegando perto de que essas aulas vão acabar. Não que eu não goste, né? Porque eu não gosto. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que não é que eu não gosto, mas é porque é melhor quando a gente tá cara a cara, não é? Conversando, sorrindo, brincando. Eu gosto, claro. Particularmente eu acho melhor. E tá cada vez mais perto desse dia chegar. E eu não vejo a hora, minha gente. Ah, Maria, ô Senhor, manda poderosamente esse dia. Então, enquanto esse dia não chega, nós vamos ter que nos desdobrar como sempre para aprender, né? Eu daqui e tu daí. Então, pegue seu livro aí na página 140 e vamos continuar falando sobre mudanças de fase, que a gente já até viu, mas vamos continuar para recapitular aí na nossa cabecinha. Nós aprendemos, o que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu até agora que as mudanças de estado físico da matéria, ela acontece por conta de quê? A alteração de temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a agitação molecular. Quanto menor a temperatura, menor a agitação molecular. E, obviamente, o estado da matéria só muda por conta da agitação molecular. Molécula parada. Que tipo de matéria tem molécula parada, organizada, perfeitamente em forma geométrica? Que tipo é, gente? É o tipo sólida, são as matérias sólidas. Já as partículas que tem já a matéria que tem partículas já que realiza um movimento maior do que zero, né? Não são zero, não são zeradas que nem o sólido, mas realiza um movimentozinho, se mexe daqui para ali, tem um vazio, um espaço maior entre elas. Que tipo de mudança é essa? Que tipo de matéria é essa? Líquida. Já que é só quem são a matéria mais doida, mais inquieta, que não se controla no lugar? Gasosa. Então as partículas gasosas, elas são tão agitadas que tu não consegue encontrar elas, definir, né? Tu não consegue limitar. O sólido, tu consegue limitar ele. O líquido, ele é limitado de acordo com o recipiente que ele se encontra, mas o gás é complicado, porque ele não é limitado, né? Ele não se limita em uma determinada região, ok? E é isso aí. As mudanças de fase. Agora que já entendemos como se apresentam os estados físicos da matéria, vamos saber como ocorrem as mudanças de estado. A matéria pode transitar de 3 tipos de estado: sólido, líquido e gasoso. De forma reversível, na qual um sólido que se torna líquido com o aumento da temperatura pode voltar a ser sólido com a diminuição da mesma. Mas será que isso vale para qualquer tipo de substância? E a resposta é, desde que a substância seja pura, sim. Então vamos lá. Tem uma pedra de gelo aí, um sólido. Vou aumentar a temperatura desse sólido, porque ele está em 0 graus Celsius. E aí, no intervalo de 0 a 100 graus, a 37 graus, por exemplo, né, que é a temperatura ambiente, ele vai passar para o estado líquido. O sólido que passa para o estado líquido, como é o nome dessa mudança? Fusão, certo? Essa fase é a fase da fusão, que é quando ele passa do sólido para o líquido, ok? Quando essa temperatura ambiente ela vai ser aumentada, ela vai ser alterada, para que essa matéria ela atinja outro estado, o gasoso, por exemplo, eu chamo de vaporização, ebulição ou calefação. Vai depender do tipo de transformação gasosa, tá? Vaporização, ebulição e calefação. Quando esse gás, a temperatura dele ela é baixada, começa a baixar, até ele se aproximar de 100 graus Celsius, né? Até ele sair dos 100 graus Celsius a 30, 40 graus Celsius, ele passa por outro processo chamado de condensação. Quando aquele voltou a ser água, no caso. Aí ele está lá no estado de líquido, voltou a ser água, burra, todos são água, voltou a ser líquido. Está lá no estado líquido e ele vai ir lá para o sólido. A temperatura dele vai ser de 37 graus para 0 graus Celsius. Como é que eu chamo isso? Solidificação. Qualquer transformação de sólido para gás eu chamo de sublimação. E de gás para sólido também é sublimação. Ok? Entendido? Para fixar na sua cabecinha,
faça esse esquemazinho no seu caderno, colore, deixa bonitinho, que é para ficar na tua cabeça. Geralmente, quando uma substância sólida ela se apresenta sob uma forma bem definida e seus átomos estão organizados e envoltos por uma estrutura denominada rede cristalina. O que é a rede cristalina? É como se fosse a parte que vai limitar o comportamento desse átomo. Ele está ali coberto. Enquanto essa rede cristalina não for quebrada, ele não muda de estado. Essa rede está associada à organização do átomo de forma geométrica. Ao receber calor, os átomos compõem essa substância, vibram com mais vigor, gerando maior temperatura. Se a energia recebida aumenta, a força de vibração do átomo será suficiente para romper a estrutura da rede cristalina. E então o corpo assumirá sua forma líquida, processo conhecido como fusão. Já na solidificação, a substância passa de um estado líquido para o estado sólido. Isso acontece quando ela começa a perder calor lentamente, levando a uma redução de vibração de seus átomos, fazendo com que a distância entre eles se torne menor. Se a perda de calor continuar e sua temperatura atingir um determinado valor chamado de ponto de solidificação, a substância vira sólida. Quando aquecemos a água, ela absorve o calor e atinge 100 graus Celsius, torna-se vapor no processo denominado de vaporização. No entanto, existem 3 formas da água passar do estado líquido para o gasoso: evaporação, ebulição e calefação. A evaporação é quando a mudança de estado ocorre gradualmente, devagar, até chegar à temperatura ambiente. Então, se ela está lá, num ponto, e aí ela vai evaporar até chegar a 100 graus Celsius. Só que ela não chega a 100 graus Celsius, ela chega até a temperatura ambiente. Então, isso é evaporação, que acontece no processo que a gente coloca para secar a roupa. Então, não aparece, tu não vai pegar uma roupa molhada, botar no sol, tu vai ficar olhando, tu vai ver bolha saindo de lá, que ela está fervendo? Claro que não. Então, não tem aparecimento de bolha, certo? Roupa secando no varal, um rio evaporando e uma poça de água secando são exemplos de evaporação. Na calefação pode ser observada quando despejamos água em uma chapa bem quente. Você tem uma chapa quente, uma frigideira também, pode fazer o teste aí. Se tu botou ela para esquentar, tu coloca a água, parece assim um desespero dessa água para ela sumir. Ela some desesperadamente, certo? Isso é calefação, quando essa temperatura está muito alta e é tão ligeiro, não chega nem a ficar muito segundo ali não, é questão de segundo essa água evapora. Já na ebulição, a mudança de estado ocorre de forma acelerada, pelo aumento da temperatura e gerando formação de bolhas. Cada substância química possui sua temperatura de ebulição específica. No caso da água, a ebulição ocorre a 100 graus Celsius. Você sabia como que as nuvens se formam? E aí, como é que a nuvem se forma? Vocês estudaram lá no 4º, 5º ano o ciclo da água, não estudaram? E vocês descobriram que a água evapora pelo calor da temperatura. Essas partículas de água que viraram vapor vão subindo. Isso porque a densidade dela está menor do que a do ar, então ela consegue subir. À medida que ela sobe, ela vai ficar em um local aonde ela não vai conseguir mais subir. E aí ela vai se acumular e se misturar com outros gases, que é aonde? Na nuvem. E aí quando essa nuvem pesa, porque também a temperatura baixa, a temperatura começou a baixar, começou a pesar, aí ela se precipita, mandando aí uma chuva, certo? Então a origem da nuvem provém da evaporação de rios, lagos e outros. Esse processo acontece por causa da energia solar, que aquece a água no seu estado líquido, ocorrendo a evaporação. O vapor d'água, por sua vez, sobe por ser menos denso que o ar. À medida que o vapor d'água se afasta da superfície, a sua temperatura diminui. Esse esfriamento proporciona a condensação do vapor de água, o que faz com que ele volte ao seu estado líquido. As nuvens são formadas por minúsculas partículas, gotículas de água, em seu estado líquido. Um fator importante na formação de gotículas de água na atmosfera é que o vapor d'água precisa encontrar partículas sólidas que em contato proporcionam sua condensação.
No processo de calefação, a mudança do estado líquido para o estado gasoso é muito mais rápida. Ela acontece quando o líquido faz contato com uma superfície que apresenta temperatura maior que a sua temperatura de ebulição. Caso aconteça o contrário, ou seja, se o vapor perder calor e voltar ao seu estado líquido, estamos diante de um processo denominado condensação ou liquefação. É o que acontece quando estamos cozinhando o legume, no vapor, desligamos o fogo e a panela começa a suar. O vapor contido na panela vai voltando ao seu estado líquido na medida em que o recipiente vai esfriando. Ao entrar em contato com uma superfície muito fria, o vapor da água do ambiente se condensa. E também tem outro processo de evaporação, que é outro processo de mudança de fase, que é a sublimação. Quem aí já colocou uma bolinha de naftalina no guarda-roupa, já viu pelo menos? Você observa que com o passar do tempo, dos dias, ela vai diminuindo de tamanho? Então isso eu chamo de sublimação. Corresponde à passagem de uma substância do estado sólido diretamente para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, sem passar pelo estado líquido. O processo de sublimação justifica o desaparecimento de partículas de naftalina colocadas no fundo do armário e gaveta para afastar insetos. Outro exemplo bastante conhecido é o gelo seco, né? Que é feito de nitrogênio. Tem uma investigação aqui, o período, eu não acredito que eu dei a resposta já. Invertido. O período de seca é caracterizado pela ausência de chuva, por isso também conhecido como estiagem. Em algumas regiões, como no centro-oeste do Brasil, esse período é bem notório, pois afeta a própria saúde dos moradores. Dentre as principais queixas está a dificuldade de respirar e em alguns casos ocorre até mesmo sangramento nas narinas. Apresentamos aqui uma solução caseira para amenizar o problema. Espalhe pelos cômodos da casa recipiente aberto contendo água. O que acontecerá com essa água e por que o método de torna eficaz nesse caso? Bora aí fazer o teste, descobrir o que vai acontecer se você botar um copo de água em cada canto da casa. Ao contrário das substâncias puras, as misturas não têm ponto de troca de fase definida. Como, por exemplo, quando tu pega água, aí tu vai misturar, tu vai fazer suco. O suco, ele já tem um ponto de fusão diferente, certo? O refrigerante, ele já tem um ponto de fusão diferente, porque eles são misturas. O picolé, né? O picolé, ele congela uma temperatura diferente da água. Por isso que a gente também não pode estar misturando. Ah, vou botar no mesmo freezer, eu vou colocar sorvete, refrigerante, picolé. Vai dar uma bagaceira tão grande aí. Um deles não vão congelar, não vai dar certo, porque a temperatura ela vai variar muito. O motor do equipamento vai ficar tão doido para descobrir qual temperatura ele tem que chegar para poder congelar aqueles negócios ali. E ele não vai conseguir, porque ele não pensa, né? Não, ser humano, e ele vai ter três pontos diferentes, certo? Então, você tem um freezer de colocar sorvete, não bote nada nele. Tem um freezer de picolé, não bote nada nele. Tem um freezer de água, é só água, certo? Então, vamos lá. Por serem formados por combinação de substâncias puras, as misturas têm que administrar os pontos de troca de estado físico das substâncias das quais são formadas. Numa mistura de água e álcool, por exemplo, nem o álcool congela junto com a água e nem a água ferve junto com o álcool. Isso pode ser ruim quando se trata de descobrir esses pontos, mas é uma boa opção para separarmos mistura, como veremos adiante. Outro, invertir. No nosso dia a dia, podemos encontrar substâncias sob a forma sólida, líquida ou gasosa. Entretanto, descobriu-se que existe um quarto estado físico da matéria. Comentei isso no 8º ano, um dia desse. Raro no planeta, mas muito presente na composição de outros corpos seletos. Qual é esse quarto estado da matéria? Ele parece a moeba. Já viram a moeba? Bem parecido. Então, amores, vamos ficando por aqui com a nossa atividade da página 146 e 147. E na próxima aula a gente se encontra, tá certo? Para resolver a atividade e falar mais sobre essas mudanças de estado da matéria. Fiquem com Deus e até mais.